Fala amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Muito bom dia a todos, está começando mais um vídeo de notícia aqui na Threads para atualizar a informação, para trazer mais novidades e curiosidades sobre o dia a dia do Atlético, começando essa terça-feira, dia 7 de abril, às 8 horas e 6 minutos eu estou gravando esse vídeo, vai sair próximo ali das 8h30 esse conteúdo para falar de Kevin Viveiros. Antes você deixa o like que é muito importante e se inscreve no canal se você não está inscrito. Teve um levantamento, deixa eu dar o crédito à R10 Score lá que fez esse levantamento. O Viveiros é o jogador mais decisivo do Campeonato Brasileiro, o jogador que mais rendeu pontos a partir de participações em gols na competição até esse momento. São 9 pontos conquistados por participações em gol de Kevin Viveiros. Quais são elas? Internacional, tá? Em que ele tem o passe para o gol do Steven Mendonça. O jogo contra o Botafogo, em que ele faz o primeiro gol, ou seja, o gol que tirou o 0x0 do placar, por isso conta como decisivo. E o jogo contra o Santos, em que os times empatavam em 1x1 até o finalzinho da partida. O Esquivel encontra aquele passe genial e o Kevin Viveiros consegue colocar na rede. Se tocou ou não tocou naquela bola, eu ainda estou na dúvida, tá? Mas o fato é que o gol, a súmula foi para ele e, portanto, e lógico, ele faz a movimentação. Se ele não faz o movimento, o Brasão não teria também se posicionado da maneira que se posicionou e a bola não teria entrado, né? Então tem muito mérito, sim, do Kevin Viveiros nesse lance. Portanto, o terceiro gol que entra, na verdade, segundo gol e uma assistência que entra nesse levantamento de gols ou assistências, participações em gols decisivas que geraram pontos ao Furacão. 9 dos 16 pontos saíram dos pés do Kevin Viveiros. Claro que é um fenômeno coletivo, né? A pontuação no futebol depende não só de um jogador, mas dos 11 jogadores da equipe. Ainda assim, o Viveiros tem responsabilidade grande entre esses 9 pontos que o Atlético conquistou com gols ou assistências decisivos por parte dele. 9 de 16 é bastante coisa, até é um protagonismo muito interessante. Mas eu quero trazer uma situação para conversar com vocês também, que é que como é que saíram esses gols, né? Como é que a gente pode olhar para um Viveiros cada vez mais decisivo ao longo da temporada? Contra o Inter, por exemplo, é um Viveiros que vai roubar a bola do Vitor Gabriel do Inter e vai colocar em profundidade o Mendonça para o Mendonça fazer o gol. Uma situação de transição. Primeiro, pressão alta do Viveiros, que tem muita capacidade de acelerar rápido e por isso leva muita vantagem nesses lances contra alguns zagueiros. E aí a roubada, o passe e a finalização do Mendonça. O Viveiros poderia ter tido mais gols nessa situação, nessa partida, mas não teve, né? Aí beleza, contra o Santos é de um atacante de área, e isso é interessante, porque é um jogador que consegue, por mais que a marcação do Santos estivesse errada naquele momento, ele consegue fazer o facão e receber do Esquivel para finalizar para o gol. Então, outra característica, um gol na transição, outro num ataque posicional. E aí esse terceiro gol que é contra o Botafogo numa transição completa, né? A roubada do Dudu, o passe pro Viveiros que sai frente a frente com o Raul e consegue fazer o gol. Então 2 vezes na transição, mais uma em ataque posicional. E aí, claro, né? O gol primeiro contra a equipe do Cruzeiro foi com o do Mendonça, né? Então não entra pro Viveiros nessa situação. Mas o Viveiros, além de converter o pênalti, ele sofre o pênalti. E sofre como? Num ataque posicional. Com o cruzamento do Esquivel, ele antecipa o Matheus Henrique e consegue sofrer esse penal aí. E claro, se teve outras chances em transição, se teve outros momentos, mas é um jogador que, quando foi bem acionado em situações de ataque posicional, ou ele deixou dele, ou ele sofreu um pênalti, ou ele teve jogadas muito perigosas. Exemplo contra o Bragantino, por exemplo, em que ele é acionado, finaliza bem, acho que até de perna esquerda esse lance, a bola desvia e passa muito perto. Então ele tem alguns exemplos que contrariam a tese de que é um jogador que só joga em transição, que é limitado para jogar de uma maneira posicional. Fato é que talvez o Viveiros ter uma diferença de atuação quando é acionado ou não, quando na verdade o Atlético joga em transição ou não, pode ser, quem sabe, por ele ser um pouco menos acionado. Porque, por exemplo, o Viveiros tem um jogo muito interessante contra o Cruzeiro, contra o Coritiba e contra o Botafogo, faz gols nessas 3 partidas. Mas não só pelos gols, ele teve atuações interessantes, ele conseguiu duelar bastante, ele conseguiu ser acionado em mais oportunidades. Agora, e eu tô até com os números do Viveiros abertos aqui, né? Quando a gente vai pegar a performance de Kevin Viveiros contra o Atlético Mineiro, ele finaliza uma vez e tem o chute bloqueado, ele tem, vamos lá, apenas 23 toques na bola, tá? 23 toques na bola. Perdeu a posse da bola 7 vezes, teve 8 carregadas, né, 8 conduções de bola. Em questão de passe,
ele teve 13 passes, acertou 11, o que é um número baixo, né? Ou seja, é um jogador que participou muito pouco, foi muito pouco acionado contra o Galo. A exemplo do jogo dele contra o Bahia. E vamos lá, contra o Bahia, até para direcionar, são apenas 22 ações. Apenas 22 toques na bola. E aí, por exemplo, vamos contra o Botafogo dar uma olhada. Se liga. E que ele foi, inclusive, muito bem nesse jogo. São 32. 10 a mais. Então, assim, talvez, e para colocar essa possibilidade para você interpretar aí de casa, talvez a situação do Viveiros não ser o mesmo jogador quando o Atlético joga em transição ou quando o Atlético joga em incapacidade de manter a posse da bola, seja a capacidade do coletivo em acioná-lo. Uma vez que contra Cruzeiro, Coritiba e Botafogo, cenários em que o Atlético teve a posse, não foi um time de transição e conseguiu acionar o Viveiros, conseguiu ter o Viveiros bem na partida, conseguiu encontrar um Viveiros qualificado para dar sequência aos lances. Então talvez essa situação seja muito mais da capacidade do coletivo em acioná-lo do que exatamente a incapacidade do Viveiros em se colocar em condição de ser acionado. Até o Oder Helman fez alguns testes com o Kevin Viveiros recentemente, né? Teve um momento ali depois da parada de 15 dias em que ele estava invertendo bastante o Julimar e o Viveiros, com o Julimar na referência e o Viveiros descendo para jogar, para também ter esse facão nas costas da zaga. Isso pode acontecer, né? Faz algum tempinho que isso não acontece. Era uma alternativa que o Oder vinha testando para também dar mais liberdade ao Kevin Viveiros. Não acontece mais, vamos entender se isso foi algo realmente que a comissão técnica do Atlético avaliou como negativo ou se de fato o Furacão entendeu que é uma situação que pode ser melhor trabalhada em outras ocasiões. Mas o Viveiros então, para reforçar o mote desse vídeo, Viveiros tem 9 pontos na sua conta, gerou diretamente 9 pontos em participações em gols pelo Atlético nesse começo de temporada. É o líder no Campeonato Brasileiro. O Flaco Lopes, inclusive, é o segundo colocado com 7 pontos gerados. Ele que deu assistência para o primeiro gol do Palmeiras lá contra o Bahia. Muito bem, rapaziada. Muito obrigado pela audiência. De hora em hora a gente tem notícia e tem vídeo para trazer informação aqui na Tretes. Deixa o like que é muito importante. Se inscreve no canal se você não está inscrito. E a gente se encontra novamente numa próxima. Tamo junto. Aquele abraço. Valeu!